Olá, e seja bem-vindo ao podcast Parlamentarismo Brasileiro, o podcast que tem como objetivo estudar a história política do segundo reinado, focando nos seus primeiros ministros e no parlamento, ao invés de só olhar para o imperador Dom Pedro II. Episódio 2, o Gabinete da Maioridade. Foi em plena reunião dos ministros, no começo de 1841, que o ministro do Império proferiu as palavras, abre aspas, "Não te disse, Martim, que quem se mete com crianças amanhece molhado? Vamos embora", fecha aspas. Essa frase pode ou não ter sido dita por Andrada Machado de Andrada para Martim Francisco de Andrada, ambos ministros e irmãos do famoso José Bonifácio. Aos 67 anos, Antônio Carlos Andrada Machado liderava o primeiro gabinete após a maioridade e efetivamente decretava seu fim, com menos de 8 meses de vida. Ora, há menos de um ano atrás, os irmãos Andradas haviam aderido ao grito: "A nação dispensa a lei e viva a maioridade". O que havia mudado para que os dois tivessem se revoltado com a tal criança, o imperador Dom Pedro II? Agora entendemos, precisamos retornar ao dia em que este grito foi entoado. Era 23 de julho de 1840, e diversos deputados da oposição se utilizaram do imperador para derrubar o regente regressista, Pedro de Araújo Lima, e o gabinete das 9 horas. Como esse golpe se deu, merece seu próprio episódio e, se tudo der certo, algum dia cobriremos o fascinante gabinete das 9 horas e o golpe da maioridade com mais detalhes. Tudo que nos basta saber agora é que diversos grupos se juntaram para derrubar o grupo regressista no poder. Mas espere só um minuto. Quem são esses tais regressistas? Na escola eu aprendi que no poder estavam os conservadores. E como assim diversos grupos? Não foram os liberais que derrubaram o governo e a regência? Sim, perguntas interessantes que nos permitem abordarmos um ponto muito importante. O Partido Liberal e Conservador no começo do segundo reinado ainda não existiam. Ou pelo menos não do modo que seriam conhecidos a partir em torno de 1843. Em 1840 existiam diversos grupos políticos diferentes. Sim, já existia o Partido Liberal desde 1831, mas esse passara por diversas mudanças até o início do Quinquênio Liberal em 1843. E os conservadores não existiam em nome ainda, mas sim o partido que viria antes, o Partido Regressista de Bernardo Vasconcelos. Nascido originalmente como uma dissidência do Partido Liberal, os regressistas em linhas gerais eram muito parecidos com os conservadores, com sua defesa da centralização política e seu amor pela ordem, mas sua transição para o Partido Conservador ainda não estava completa. E quem eram esses outros grupos que auxiliaram os liberais no golpe da maioridade? Bem, grupos familiares e politicamente independentes como os Andradas e os Holanda Cavalcantes e aquele que viria se tornar o grande bicho-papão do pós-regência, a facção áulica. Liderados por Aureliano Coutinho, Visconde de Sepetiba, os áulicos eram um grupo suprapartidário sem ideologia de políticos ligados ao Paço Real. Afinal, se você pesquisar no Google a palavra áulica, encontrará a seguinte definição: relativo à corte. Guarde o nome de Aureliano Coutinho, ele aparecerá durante toda a década de 1840. O gabinete da maioridade foi composto por todos esses grupos. Os irmãos Andradas ficaram com o Ministério do Império, responsável por negócios internos, e da Fazenda. O Visconde de Albuquerque ficou com a pasta da Marinha e o de Suassuna com o do Exército. Ambos eram irmãos da família Holanda Cavalcante. Nos estrangeiros, Aureliano Coutinho representava sua facção áulica. Por último, sobrou aos liberais o Ministério da Justiça, que ficou com o Visconde de Abaeté, então líder dos liberais. Quem organizou e liderou o Ministério é confuso, com a falta do cargo de presidente do conselho ou primeiro-ministro. A historiografia costuma elevar essa condição de chefe do gabinete a 3 de seus membros: o ministro do Império, Antônio Carlos Andrada Machado, o ministro da Marinha, Visconde de Albuquerque, Holanda de Cavalcante, e por último, Aureliano Coutinho. O que parece com maior frequência e parece ser quase um consenso entre a historiografia moderna é que Andrada Machado liderou o governo. Ou seja, olhando para a composição do gabinete, percebemos que ele está longe de ser liberal homogêneo. Isso era um reflexo do próprio Partido Liberal. Ele, como veremos neste e nos próximos episódios, era longe de ser homogêneo. Os irmãos Andradas, por exemplo, haviam pertencido ao Regresso,
antes de passar ao Partido Liberal, e a situação mudava de estado para estado. Em algumas províncias a divisão era clara, como era no caso de Minas Gerais, São Paulo e Maranhão. Em outros, o Partido Liberal nacionalmente não conversava com os liberais locais, a exemplo do Pernambuco, onde o líder do Partido Liberal, o ministro Landa Cavalcante, se aliava aos conservadores de Rego Barros contra os liberais históricos do Partido da Praia. Em outros estados, como no Sergipe, por exemplo, a situação era trocada. Os conservadores, ou rapinas como eram chamados, eram aliados do Partido Liberal nacionalmente, enquanto os liberais, ou camundongos, eram aliados ao Partido Conservador. Por último, em outras províncias a divisão política era alheia à divisão nacional, como era o caso do Rio Grande do Sul, então em rebelião. Ademais, diversos membros que viriam a ser liberais na década de 40 não tinham histórico no partido ou com a ideologia liberal. Além dos Andradas, outros ministros como os viscondes de Albuquerque e Suassuna haviam auxiliado o regresso antes de 1840. Por último, diversos nobres que acabariam associados ao Partido Liberal no final da década, como o Visconde de Maranguape, por exemplo, eram áulicos, que acabaram caindo para o lado liberal devido aos acontecimentos. Como podemos ver, bem mais confuso que o Partido Conservador, e um sintoma do que viria na década de 50, mas eu estou me adiantando. Ok, Haydn. Você passou um tempão falando sobre como foi formado o gabinete, partidos da época e um tal de Aureliano Coutinho que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas e o governo? Afinal, o que se deu no Brasil nesses 8 meses? Bom, o timing do golpe da maioridade não foi por acaso. As eleições de outubro de 1840, que iriam decidir o parlamento que assumiria em 1842, estavam para acontecer. E o objetivo dos golpistas era eleger uma Câmara majoritariamente aliada a seus interesses que permitisse que eles se perpetuassem no poder. Afinal, a Câmara atual era majoritariamente regressista, ou seja, da oposição, e não apoiava o gabinete. Sem apoio, o novo gabinete não conseguiria ir à frente com seu programa de governo. Mas qual era ele? Bem, o primeiro e mais importante ponto que Andrada Machado levantou ao apresentar o programa à Câmara foi a fiscalização das contas públicas. Afinal, o Tesouro Imperial passava por problemas após abancar anos de guerra contra as rebeliões da época da regência. Dentro dessas rebeliões, o segundo ponto do programa do gabinete: a continuação da guerra no Rio Grande do Sul e a anistia aos rebeldes farroupilhas que abandonassem a rebelião. Essa solidariedade, entre aspas, também se estendia aos regressistas da Câmara. O Ministério aceitaria de braços abertos os regressistas que apoiassem o governo. Esse discurso conciliador esbarrava, porém, no último ponto do programa ministerial: reformar a Lei de Interpretação de 1840, que alterava o ato adicional de 1834 para diminuir a autonomia das províncias. Não se sabe como essa reforma se daria. Andrada Machado esquivou e evitou entrar em detalhes. Porém, a lei era uma das principais obras regressistas. Eles não iriam assentar o gabinete que mudasse ela. Nesse caso, a conciliação proposta por Andrada Machado era impossível, e era imperativo para o gabinete que os regressistas perdessem as eleições de 1840 para os liberais. E é aqui que entramos no principal legado do gabinete da maioridade, as chamadas eleições do cacete. Essa na época se dava por 2 graus, existindo eleitores que escolheriam os votantes, que se escolheriam os deputados. Esses votantes ou eleitores provinciais votavam pela província inteira, assim elegendo deputados que mais receberam votos na província inteira. Para interferir no resultado dessas eleições, os maioristas demitiram presidentes de províncias e juízes e substituíram por seus aliados, além de praticar ameaças físicas aos eleitores. Por isso, eleições do cacete. Apesar da fraude ser recorrente em eleições do Império, essa foi considerada a eleição mais corrupta da história monárquica. Mas o gabinete não sobreviveria para ver essa nova legislatura eleita, que era majoritariamente liberal. O segundo principal foco do governo foi responsável por derrubá-lo. A Guerra dos Farrapos já acontecia há 5 anos e havia em grande medida estagnado a essa altura.
Por conta dela, a coesão interna do gabinete, que já era pequena, foi totalmente destruída. Em 2 pontos discordavam os irmãos Andradas de Aureliano Coutinho. O primeiro é que Coutinho propôs impedir o comércio entre os rebeldes, gaúchos e as províncias do Império, algo que impactaria o lucro dos comerciantes paulistas, que eram os principais eleitores dos irmãos Andradas, ambos deputados por São Paulo. O segundo é que Aureliano queria que o ministério substituísse o presidente, ou seja, governador da província gaúcha, por seu irmão Saturnino, e o comandante de armas, ou seja, o encarregado da guerra, por outro de seus aliados. Frente a esse impasse, o jovem Dom Pedro II interviu a favor de Aureliano, apontando Saturnino presidente do Rio Grande do Sul. Afinal, a escolha do presidente da província ainda era do imperador. Os Andradas, seguidos por Limpo de Abreu, visconde de Abaeté, pediram imediatamente sua demissão. Consideravam a decisão do imperador inaceitável. Ao pedir demissão, esses 3 ministros esperavam que o imperador revertesse a decisão, mas ao invés disso, ele aceitou a decisão de demissão e o gabinete estava efetivamente dissolvido. Além dos 3 ministros demitidos, os viscondes de Albuquerque e Suassuna aceitaram a dissolução de modo discreto, deixando Aureliano como o último homem sobrando do Ministério da Maioridade. Após acertar o ministério com uma marretada bem no seu centro, Aureliano foi recompensado pelo imperador com o trabalho de formar o próximo gabinete. Isso ele fez, conversando com os marqueses de Sapucaí e de Paranaguá, e chamando os progressistas de volta ao poder, algo que veremos no próximo episódio.